Olá, muito bom dia. Estamos chegando com o Jovem Pan em debate desta terça-feira, hoje, dia 1º de setembro de 2020. Muito obrigado a você mais uma vez pela audiência. O nosso Jovem Pan em debate sempre coloca um tema para ser discutido e essa semana nós temos um tema que é muito polêmico, divide opiniões por muitos sentidos, as classes sociais, no sentido também religioso. E a gente vai debater sobre ele, que é o aborto decorrente de estupro, de violência sexual. Nós vamos, antes de tudo, pegar o bom dia da doutora Aline Scarelli, que vai ser dos nossos debatedores hoje aqui, e depois do Adolfo Padilha. Vamos lá, bom dia, Aline Scarelli, bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Eudes, bom dia, Adolfo Padilha, obrigada pelo convite novamente, obrigada, ouvintes da Jovem Pan. Vamos aí conversar a respeito desse tema que mexe com todo mundo. Vamos lá, Adolfo Padilha, bom dia. Bom dia, doutora, bom dia, Eudes, bom dia a todos os nossa audiência que nos acompanha aí pelas redes sociais, pelo Panflix. É um tema sensível, né, um tema que mexe muito com as pessoas e vamos debater, vamos discutir sobre ele. Muito bem, então vamos lá. A matéria que nos deu base para a gente começar a falar sobre esse assunto aqui no Jovem Pan em Debate hoje está no site do UOL Notícias. Medidas do governo contra o aborto legal levam deputadas a recorrer à ONU. Esse foi o destaque do UOL. E olha, deputados do PSOL, PT, PSB e PCdoB apresentaram uma queixa à cúpula da ONU, fazendo um apelo urgente diante dos ataques e retrocessos para o aborto legal promovidos pelo governo de Jair Bolsonaro. A denúncia foi apresentada diante das novas orientações estabelecidas pelo Ministério da Saúde, consideradas como obstáculo para que as meninas abusadas sexualmente possam ter acesso à justiça a um aborto legal. E olha só, desde 1940, a legislação brasileira permite a interrupção da gravidez em caso de estupro. É o que apontam as parlamentares. No entanto, nas últimas semanas, aquele caso trágico levou esse direito básico a um ataque sem precedentes no Brasil. Ou seja, vou relembrar aqui, uma menina de 10 anos de idade que havia sido estuprada por 4 anos por seu tio, teve o seu direito ao aborto legal em um hospital público desafiado. E mesmo após uma decisão judicial, ela só pôde conduzir o procedimento quase 2.000 quilômetros de sua cidade natal sob ameaças e ataques violentos. O assunto foi destaque em todas as redes sociais e agora nós vamos saber dos nossos debatedores aqui a sua posição sobre esse assunto. Vamos começar com a Aline Scarelli, que é ativista, né, em relação às mulheres também. Doutora, vamos lá, então, com a sua opinião, a primeira parte do debate. Bom dia, pessoal, novamente. Obrigada a eles por contextualizar, dizendo que esses abortos decorrentes de violência, que tem previsão na lei, eles são legalizados, quer dizer que não há crime, né? Tudo isso que aconteceu com a menina do Espírito Santo e recentemente, sexta-feira, com essa portaria que foi objeto de questionamento pelas deputadas, só veio trazer para nós uma verdade real, que não é fácil ser mulher no Brasil. Esse país que é machista, racista, misógino, violento, que tem um sistema de política que visa manter a hegemonia do poder masculino. É uma pauta comum para mim, que é feminista, advogada, sou mãe, estou à frente de pessoas que se sentem representadas com essa pauta, que nós mulheres que trazemos a vida humana, né? E somos as que mais morrem e as que mais são violentadas. Então, quando a gente vê numa portaria dessa, que foi construída sem um diálogo, sem preocupações com a mulher, a gente só pensa que avançamos pouco, temos muitas conquistas para alcançar, né? E a gente não cansa de repetir os dados, essa é a verdade. No ano de 2019, foram 70% de mulheres agredidas dentro dos lares, com seus companheiros. É uma agressão a cada 4 minutos. A cada 11 minutos uma mulher é estuprada. Dessas mulheres, 10 são crianças de até 19 anos, fora o feminicídio, que é o assassinato de mulher pelo simples fato de ser mulher, né? Agora, essa portaria que surgiu em setembro, essa portaria que é de sexta-feira passada,
ela é uma violência estatal institucionalizada. O que é isso? É um menosprezo, né? Um menosprezo das liberdades individuais, da própria legislação. É um ministério editando portarias que menospreza a ciência, prioriza a violência, né? Então, o que eu quero chamar a atenção nessa portaria? Que é uma construção de homens que editam regras, burocratizando ainda mais o acesso a esse aborto legal. Quando a gente fala aborto legal, talvez soa ruim, mas o que soa, na verdade, é mais uma forma de violência para as mulheres. E vindo do quê? Do Ministério da Saúde, de um governo que menospreza a ciência, prioriza a violência, liberando acesso a armas, né? Possui um discurso ideológico de dar porrada, fuzilar quem pensa diferente. Todas essas falas do presidente, quando ele compara, por exemplo, pessoas a animais, né? Chama jornalista de bundão, índios são zoológicos. Ele teve uma fala dele que me mexe muito comigo, quer dizer que os índios são como os animais no zoológico, não vou te estuprar porque você não merece, xinga mulheres jornalistas de idiota, tem um vídeo bem famoso, né? E isso em torno desse presidente, né? É uma coisa falocêntrica. O que é o tal do falocêntrico? É tudo centrado em volta do órgão sexual masculino, né? Como uma representação da fertilidade masculina. Muito bem, vamos lá então para o comentário do Adolfo Padilha. Adolfo, pois é, a Aline foi aí fundo em vários assuntos em relação não só ao aborto, mas também o posicionamento do presidente da República. Politização, né? Eles politizam, né, com todo respeito à doutora Aline, e depois eles acusam que quem politiza são os apoiadores do governo ou o próprio presidente. A doutora Aline fala em violência estatal. Eu não entendi aonde está essa violência estatal. Vivendo a gente em democracia e tendo um regramento dentro de um Estado de Direito, eu acho que é realmente o Estado, através dos nossos representantes, que tabula, cria esses regramentos. Então eu não sei até onde é a violência estatal. Menosprezar a ciência, eu também não entendi. Qual o momento que o presidente Bolsonaro, com essa portaria, ele menospreza a ciência? Porque não tem nada a ver com ciência. Aqui não tem nada a ver com ciência. Se você lê a portaria sem esse desejo político de querer achar um problema, que é o grande problema dos opositores do governo Bolsonaro, você vai ver que a portaria ela não obriga, por exemplo, que a pessoa faça ultrassom, que ela veja o ultrassom, a mulher, a criança que foi ali violentada. Não tem nenhuma obrigatoriedade. Agora eu deixo uma pergunta no ar, né? Se a doutora Aline, ela tem conhecimento de que, segundo alguns estudos, 100 mil pessoas praticam um aborto no Brasil por ano. 100 mil pessoas. Se mesmo com esse conhecimento, ela ainda acha que não seria uma restrição interessante para quem é contra o aborto de forma natural, né, de forma que engravidei e vou abortar, se ela não acha que é uma boa medida o médico ter a obrigatoriedade de informar o delegado, que teve ali um caso que está alegando que é um aborto, para que a autoridade policial, que é o que nós temos no nosso Estado de Direito, graças a Deus, não estou aqui dizendo existe bons e maus policial, como existe bons, maus médicos, enfim, não vamos entrar nisso, possa, enfim, verificar realmente se foi um aborto, né? Porque será que nesses 100 mil abortos clandestinos que ocorrem no Brasil por ano, será que todos são vítimas de abuso sexual? Ou algumas são vítimas da bebedeira em baile funk, ou em boate, ou em festa eletrônica, ou em simplesmente uma diversão sem juízo numa noitada, e aí vai lá e fala, sofri um ataque criminoso, fui abusado e preciso fazer o aborto, né? Então tem que prestar atenção nisso. Eu acho que quando eu acho muito engraçado quando eu vejo a colocação assim, chama jornalista de bundão. Antes do Bolsonaro, vocês assistiam televisão ou não? É uma questão que eu quero deixar no ar. Porque pior do que bundão, o Lula, o Ciro Gomes, enfim, podia enumerar um monte aqui que falou barbaridades. Agora, quais são as barbaridades, né, que ele falou?
Então, quer dizer, tudo é tirado de um contexto quando se trata do presidente Bolsonaro, né? Porque fala que é um cara que ele é a favor da violência porque ele quer a liberação do porte de arma. Então eu deixo uma pergunta no ar aí, se bater um ladrão aí na tua casa, aí com a tua família, quem está nos ouvindo, armado, com a certeza que você não tem arma, ele vai ter mais liberdade de fazer maldade, ou se ele saber que você pode ter uma arma, você vai poder se defender? E quando fala em liberação de arma, não é porque eu posso ir ali na esquina não, doutor, e comprar uma arma. Eu tenho que ter uns pré-requisitos, vocês sabem disso. Vocês não podem alegar, principalmente a doutora, que é advogada, vocês não podem alegar ignorância. Tem uns pré-requisitos que vão ter que ser atendidos para o cara comprar uma arma. Né? O que não pode é desarmar todo mundo do jeito que foi feito. O que não pode... Eu queria saber onde fica a indignação de vocês, por exemplo, quando vê o STF agindo da forma que age. Soltando bandido, dando privilégio para quem tem dinheiro, fazendo política partidária usando o judiciário que tinha que defender a nossa Constituição. Onde fica a indignação? Eu não entendo. Ou só tem indignação para o jeito grosso do presidente falar? Mas voltando ao tema, que é o que importa aqui, o estupro é uma coisa horrível, é uma abominação, né? O aborto também é. Só que quando você envolve uma criança, quando você envolve uma mulher que não quis conceder aquilo, precede de uma violência. Se precede de uma violência sem o desejo condicional dessa pessoa, porque é incondicional, ela foi forçada a fazer aquilo lá. Ela foi pega de surpresa, ela foi espancada, ela foi, enfim. Eu continuo afirmando, alguém pode dizer para essa mulher o que é melhor para ela ou não? Ou para esse pai, para essa mãe, o que é melhor para o filho dele ou não? Né? Então eu volto a dizer aquilo que eu sempre falo, sabe, Eudes? Coloque a sua filha nessa posição antes de pré-julgar. E sobre esse tema, sobre essa portaria, é muito blá, blá, blá e mimimi, porque a portaria nada mais é de mais um instrumento para que o aborto não seja uma coisa feita a qualquer hora e a qualquer tempo. Porque só o fato da pessoa saber que uma autoridade policial vai ser comunicada, ela já fica esperta que pode, de repente, se não for realmente vítima de uma violência, ela pode ser investigada. E isso vira crime. Adolfo. Então eu acho que a portaria não tem invalidade, ela tem muita validade. Muito bem, eu quero perguntar para a doutora Aline Scarelli se ela vê alguns pontos positivos nessa portaria. A gente vinha conversando antes de entrar no programa, propriamente dito no ar, eu tenho algumas posições, assim, não sei me definir ou pré-determinar, até por ser homem, né? E quando se fala no aborto tem que observar realmente o sentimento da mulher que foi violentada, mas você não consegue ver coisas positivas nessa portaria ou é uma portaria completamente negativa para a causa das mulheres? Então, com relação à fala do Adolfo, com relação a não se trata de uma portaria mimimi, não se trata disso, se trata de uma possibilidade da mulher visualizar esse ultrassom. Essa possibilidade vai vir construída de que forma? O profissional da saúde vai vir com esse ultrassom, tentar sensibilizar de algum modo essa vítima de violência para dizer, olha aqui o ultrassom, para ver se de um passe de mágica a mulher se tem um amor, gera uma consternação e de repente seja um empecilho, olhar o ultrassom ou o resultado do exame vai ser um obstáculo para o aborto, qual que é a intenção por detrás da norma? Então, essa é a preocupação que a gente tem, porque a regra anterior, ela era legal, tinha equipe multidisciplinar, constituída de psicólogo, médico, enfermeira, assistente social para a decisão, né? Agora, trazer questões como essa gravidez é oriunda de uma bebedeira, de uma festança, isso não progride no discurso, não melhora a situação e os números de violência que as mulheres são submetidas. As mulheres são estupradas a cada 11 minutos, dentre elas crianças e meninas de até 13 anos. A questão é retornar à gênese, é voltar para tratar de educação sexual com meninos e meninas. Falar de uma discussão rasa não cabe, porque a gente precisa educar essas crianças, esses adolescentes. E o agente agressor?
Por que o homem domina, violenta, estupra, bate, mata? Quando eu digo que esse governo ele é violento, ele flexibiliza a liberação de armas, é porque as mulheres morrem muito vítimas de arma de fogo. Está dentro das nossas casas. Agora, a questão de saúde, a questão de segurança pública não é meu dever, não é particular, é questão de Estado, é o Estado que deve zelar pela segurança, não municiando as pessoas. Eu fugi um pouquinho do tema, me desculpe, mas quando a gente fala que armar a população para ter segurança é o correto, é incorreto. Os policiais, inclusive, são os policiais militares que têm o monopólio da segurança, eles deveriam ser os primeiros a insurgir, porque eles sabem o que é ter uma população armada. Ô, doutora, nós vamos colocar um tema sobre armar a população para um próximo debate, porque eu acho que é um tema muito importante também. Mas vamos lá, então, para a finalização desse nosso debate de hoje, já que, pelo jeito, nós não vamos entrar num consenso aqui sobre os posicionamentos, mas a gente pode colocar o posicionamento de cada um. Vamos lá, então, para o Adolfo Padilha. 1 minuto para você, Adolfo. Bom, bem rapidinho, eu acho que ela poderia conversar depois mesmo com os policiais, porque eles vão dizer para ela quem é que está armado e quem é que está desarmado nesse sentido e como está desigual essa luta devido ao desarmamento da ideologia que ela defende e fez no Brasil nos últimos 20 anos. Agora, educar em que fase, eu pergunto? Nós temos que educar a criança de 8, 10 anos sexualmente ou educar ela saber se defender lutando, brigando? Porque como é que você vai educar uma criança de 8, 10 anos sexualmente nesse limiar de não ser uma coisa que leve ela a entender uma perversão de forma antecipada, né? Então, eu acho que são coisas que têm que ser discutidas, sim, eu acho que tem que ter alguma coisa, mas não é simples assim da forma que eu vejo esse pessoal discutindo e falando. E sobre o problema da violência das mulheres, doutora Aline, eu sugeria a vocês a fazerem uma corrente contra o PT, contra o PSOL, contra o PSDB, PCdoB e contra o STF, porque são eles que soltam os violentadores das mulheres. São eles que facilitam o tráfico, são eles que... Veja bem, agora não pode nem ir nas comunidades do Rio de Janeiro, ou lá não tem estrupador, ou o estuprador não faz parte dessa turminha. Então eu acho que primeiro vamos combater quem defende os bandidos, porque prendendo os bandidos e mantendo os bandidos presos, nós vamos diminuir o número deles nas ruas. Diminuir o número deles nas ruas, consequentemente, nós vamos diminuir o número de mulheres violentadas no Brasil, pode ter certeza disso. Aline Scarelli, para finalizar, vamos lá. Discordo totalmente com o Adolfo Padilha, porque ele traz uma discussão rasa, muito rasa, sem dado técnico. O STF não proibiu nada nas favelas, ele só disse para ter mais cautela com as intervenções da polícia, porque aumentou muito as mortes. Não proibiu? Tá proibido. Agora eu tô com a fala. Agora eu tô com a fala. Muito bem, vai lá, Aline. A educação sexual que o Adolfo colocou aí, as faixas etárias, é isso mesmo, é faixa etária. De acordo com a faixa etária. A criança ela vai ter uma educação de acordo com a faixa etária. Eu estou repetindo isso porque já não é a primeira vez que a gente fala disso. Isso é uma premissa. Na Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo, a nossa querida doutora Albertina Duarte, ela melhorou os índices de violência no Estado de São Paulo porque levou informação de acordo com a faixa etária. Não é educar a criança para fazer sexo. Isso já é ridículo, essa abordagem. É dizer que seu corpo é seu, tem regras para quem vai pôr a mão, quem tem o dever de cuidado, com muita sutileza e cuidado. Agora, a portaria, ela burocratiza o procedimento sobre um viés ideológico conservador, inflamado por um sistema que a gente ainda está querendo entender, de que mulheres estão querendo abortar para impedir simplesmente um prosseguimento de uma gestação? Não, é em casos legais. A gente precisa ressaltar, é o aborto em casos legais, estupro, risco da mulher e a gestação de anencéfalo. Está na lei, nós temos que cumprir a lei. Nós não somos democratas, a gente vive dizendo aqui que é uma democracia. Democracia é respeitar a lei diz que tem um aborto legal, desde 1940. Agora, a crise, vamos voltar um pouquinho, a crise pandêmica, a crise sanitária,
trouxe a lume, trouxe para conhecimento das pessoas que não é fácil ser mulher nesse país, não é fácil ser mulher nesse país, não é fácil. Até 2005, o estupro do agressor com o casamento da vítima com o agressor era causa de extinção da punibilidade. Quer dizer o quê? Estuprou, casou, não tem crime, isso até 2005. Então, o que eu estou querendo deixar bem claro aqui? Portarias editadas eminentemente para os homens não trazem as mulheres para essa discussão. Enquanto nós não tivermos representação em todos os espaços, nós vamos ter leis assim, com violência estatal. Eu vou finalizar, eu queria poder chamar a atenção das pessoas nesse sentido, que nós temos a força de trabalho, a mulher, mas nós não temos a força de comandos, porque estamos subrepresentadas nesses espaços de decisão, viu, Adolfo? Por isso nós temos que eleger mais mulheres para mudar, porque se hoje tem muito homem na política, é por isso que a gente tem esses números que a gente vive relatando aqui, tá bom? Aí está um ponto que eu concordo com você, as mulheres deveriam participar mais da política mesmo. Muito bem, olha, gente, nós vamos encerrar o debate de hoje. Uma situação que me chamou a atenção é que casou, o crime estava extinto, quer dizer, a pena é do casamento. Pois é. Doutora, o cara foi condenado. Brincadeiras à parte, né? O tema é muito sério, realmente. É um tema polêmico, né, por vários sentidos, a questão do estupro. E a gente vê a necessidade de penalizar, sim, o estuprador e a vítima ser resguarnecida e ser cuidada também. Muito bem, nós vamos encerrar o debate de hoje. Muito obrigado, Adolfo Padilha, Aline Scarelli, mais uma vez, por esse debate tão produtivo aqui para a Jovem Pan. Na próxima semana nós estamos de volta. Vamos debater o tema armas, armar a população ou não? Podemos debater, né? Vai ficar para a próxima terça-feira aqui na Jovem Pan. Um grande abraço, até lá.